Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje embaralhou tudo lá, hein? Vamos falar sobre os episódios 3, 4 e 5 de Amor Offline. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Não perde mais tempo não, aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha e, claro, comenta conosco. Você tá gostando? Tá gostando de acompanhar? O que você tá achando? Não tá gostando? Achou legal a ideia do programa? Comenta conosco, a gente fica super feliz quando vocês comentam conosco. Lembrando que, apesar da Netflix ter liberado todos os episódios de uma vez, a gente tá fazendo os vídeos por parte, para dar tempo de conversar melhor, de opinar melhor sobre tudo que está acontecendo ali. Então esse já é o segundo vídeo, depois se você quiser vai lá dar uma olhada no nosso primeiro vídeo, que vai pegar os 2 primeiros episódios. Isso. Né? Então muita coisa já aconteceu e a gente achava até que algumas coisas já estavam mais ou menos delineadas, mas vai acontecer uma dinâmica dentro do programa que a gente nem esperava, inclusive, a gente foi pego de surpresa, igual a eles, e isso pode acabar mudando um pouco o rumo de como as coisas estavam. Mas pra gente poder continuar tem o quê? Spoiler! Já vou dizer que tá muito complicado acompanhar os troços e fazer a anotação. Assim, é só assistir, é tranquilo, mas na hora que tu precisa fazer a anotação, organizar, para trazer para cá, eu tô penando. Por isso deixa o teu joinha aí. E eu fico só um pouco mais tranquilo porque é mais fácil guardar o nome deles do que guardar o nome do pessoal da Coreia do Sul. Verdade. Então eu acabo conseguindo me localizar um pouco melhor. E aí a gente dividiu esse vídeo, vai tentar pelo menos dividir esse vídeo em 3 momentos. O momento antes da carta lá do desejo, o momento da carta do desejo e o momento pós-carta do desejo. Então foi marcante para esses 3 episódios a carta dos desejos. Dinâmica sensacional. Gostou da Gostei dinâmica? Muito. Cara, eu vou te falar, eu gosto assim, não tô economizando no dinheiro. Isso é uma verdade, né? Ó, o euro. Pô, e assim, não sei, porque lugar lindo, maravilhoso, jantares lindos, maravilhosos, comprinhas, enfim. Achei incrível, assim, os passeios estão sendo muito legais também, bem diferentes. Talvez alguns passeios eu não fizesse, mas que são bacanas, são bacanas. Você tem bonitas vistas, é um programa também que enche os olhos, você está numa cidade muito bonita, né? Meio diferente, eu gostei de que não fosse Paris. Sim, mas acho que tem alguns motivos de não ser Paris. Que não é tanta gente, não é tanto tanta rato, gente, tanto lixo. Além disso. Não é tanta gente, Nice provavelmente é mais barato do que Paris. Pode ser, não sei. Alguém vive na França? Conta pra gente. Conta pra gente aí, por gentileza. E eu tenho a impressão de que é menor, né? Então é até mais fácil deles se encontrarem. Também. Falou tudo, verdade. Porque a ideia é a premissa do programa, que eles se esbarrem. Ia ter gente que ia passar o programa todo no Louvre, pelo jeito. Então, é melhor botar em Nice, que todo mundo tem que se encontrar, os pontos turísticos são tudo a céu aberto, entendeu? Porque um ia pra Torre Eiffel, ia ficar todo dia na Torre Eiffel. O outro ia pro Louvre, o Louvre parece que são dias pra você ver tudo. Amarro, tadinha. Amarro ia chegar o primeiro dia no Louvre, a gente só ia lembrar dela, aí assim, primeiro dia, entrei no Louvre. Segundo dia, encontrei alguém. Quem? Atsushi? Não, Mona Lisa. E coisas do tipo. E aí ia ficar complicado, né? Verdade. E aí, vamos falar sobre a Toko, que não tem muita coisa pra falar sobre ela antes de carta, não. Tá? Temos sim. Não, ela é fofa, bonitinha, gosto Toko, dela. Mas isso a gente já falou já. Tô falando sobre o dia a dia dela antes da carta, né? Então, antes da carta. A Toko resolveu usar da estratégia de ficar parada num lugar e rezar pra alguém aparecer. Exatamente. E foi isso que ela fez. Assim, funcionou no primeiro dia, vai funcionar todos os dias. E aí ela ficou sentada lá numa lanchonete, tá? O Kensuke, por sua vez, agradeceu, né, a Kanaka, porque eles tinham tido um encontro, e ele acabou já combinando deles se verem outra vez. E quando ele foi procurar lá as coisas dele, ele acabou achando uma carta da Nanami pra ele. Nesse troço todo, ele acabou indo andar com o Yudai. E aí o Yudai e o Kensuke viraram best friends, né? Sempre que podem, estão juntinhos, estão conversando, e isso vai acabar trazendo uma pimenta
vai acabar trazendo um drama mais à frente pro reality show, né? Além do drama do casaco. Tu cismou que isso é um drama de um jeito. Pra mim seria. A Nanami, por sua vez, foi encontrar o Atsushi, né? Porque eles já tinham combinado. E aí ele já chegou até com café para ela, já. Deixou de escolher qual que ela queria, porque tinha 2 opções. Ela ficou toda encantada. Inclusive, Nanami fica muito encantada muito fácil, né? Ela tem uma carinha assim. De que tô encantada muito fácil. Ai, como é muito dele. Ela tem as covinhas, quando ela ri, ela faz assim, como tudo é lindo. Os comentaristas vão até falar em dado momento mais pra frente que eles não sabem se ela realmente está se apaixonando ou se ela está se sentindo confortável com a pessoa, e como ela nunca amou, segundo ela, ela pode estar com essa dificuldade, né, de compreender. Mas ela nunca se apaixonou ou nunca amou? Amor é uma coisa, paixão é outra, né? E aí ela acaba indo andar com a Atsushi, e aí eles vão andar por uma feira. E quem é que está passando por eles? Quem? Amarro. Amarro. Mas assim, mais uma vez, Amarro passa do lado de alguém. E a primeira vez foi justamente o da Atsushi. Eu já tava falando assim, não é possível que mais uma vez ela vai passar pelo Atsushi e eles não vão se encontrar. É realmente pra eles não ficarem juntos de jeito nenhum. Ela tem o dom, gente. Essa menina tem o dom. Só que, quando eles passam, ela acaba olhando pra trás. E aí ela percebe. Só que ela fica na dúvida se eles estão no encontro ou não. E ela resolve seguir direto. Mas eu acho que ela já sacou também que, preciso encontrar gente aqui nesta bodega. Ela resolve segui-los. Aí ficam eles indo na frente e ela fica indo atrás, quase como se estivesse espionando, stalkeando os dois. Coisa de doido. E aí nessa brincadeira, o Atsushi e a Nanami param num lugar lá para comer no restaurante, estão conversando, falando sobre a vida. Ela fala que ele comenta que a roupa que ela tava no passeio é diferente da roupa que ela tava antes, porque antes ela tava com aquele gorrinho muito estranho, e nesse dia ela já estava mais arrumada pro encontro, né? Ela não estava toda emperequetada, mas estava mais arrumadinha. Mais sóbria. E aí ele comenta sobre isso, sobre a roupa dela, e aí nisso Amarro brota, assim como quem não quer nada. E ela acaba se apresentando e fala, desculpa. A cena dela andando atrás deles é muito engraçada, porque você vê o desconforto dela com a vontade de se aproximar. E assim, é muito nítido isso. E aí ela vai igual como se ela fosse, sei lá, uma detetive atrás deles, assim. É muito engraçado aquela cena. E aí a Amarro vai e se apresenta. Ela fala, desculpa atrapalhar vocês, eu sou Amarro, tô no programa também. Aí eles, não, imagina. E aí eles convidam ela para sentar e eles começam a conversar os três ali. Eu vou poupar, gente, os diálogos que não vão acrescentar nada para a história em si, tá? E ela sentou lá, estão eles conversando esse tempo todo, só que a Nanami fala que precisa sair, porque ela precisa escrever umas cartas. Na verdade, ela precisava encontrar umas outras cartas lá. E aí acaba ficando o Atsushi e Amarro. O Atsushi faz uma cara de quem não gostou, mas o Atsushi faz essa cara para todo mundo que deixa ele sozinho. Todo mundo que tá com ele e vai andar ou vai fazer alguma coisa, ele faz uma cara de que não gostou. Ele é um herói olímpico. Ele é um herói olímpico, não tá acostumado a ser contrariado, pelo jeito. Ou pelo menos parece isso, né? Eles dois vão ficar lá conversando e acabaram falando justamente sobre a carreira dele, quando ele fala que ele veio para as Olimpíadas aqui no Rio e tudo. Nisso, Nanami, que tá parada lá num ponto, pensando o que ela vai fazer, o que ela vai escrever, acaba sendo encontrada pela Toko, que tinha desistido de andar, já tinha passado um tempão que ela estava sentada lá. Ela vai andar e acaba encontrando a Toko, e as duas vão ficar conversando e vão ficar amiguinhos. A Mimi, por sua vez, o Sho e a Mimi estão naquela história lá deles, só que o Sho quando vai conferir se tinha carta para ele descobre que tem 2 cartas. Uma da Toko e uma da produção pedindo para ele ir pro Maison às 17 horas, às 5 horas da tarde. E a Mimi, por sua vez, vai escrever uma carta pro Aru convidando ele para comer waffles. Né? Na verdade, você não vira comer waffles? Desculpa, ela não vai convidar ele para comer waffles, não. Ela convida ele para sair num horário depois, que seria o horário que ela iria comer waffles com um Shu.
Com show. É porque ela queria comer o waffle. É. Mas eu achei que ela não comeu, não. Venderam alguma coisa lá pra ela e ela acreditou que fosse waffles, né? Ou a edição cortou essa parte. Sei lá, podia ser crepe. Que na França é crepe. E pra variar, eu já errei nessa confusão aqui. Porque, na verdade, quem recebeu a carta da Toco foi a Mimi, pedindo desculpa por não ter ido encontrar eles. Né? Ela mandou pro show, pro todo o pessoal que tava naquele grupinho. O show, o Aru, a Tchushi. O show vai receber também essa carta, só pra gente tentar manter uma ordem, né? E aí o show, quando tá conversando com a Mimi, ele comenta que ficou com medo da Mimi não aparecer, porque ela apareceu e está se divertindo muito com o Aru. Já largou, já. Inclusive isso vai ser importante aqui para a história do show. E aí, mais uma vez, a Mimi ficou nessa de por que você me chamou? Que me irrita um pouquinho nela, inclusive, tá? Fica toda hora perguntando, fica toda aquela afirmaçãozinha de o cara dizer que gosta dela. Ela é super cobiçada, mas eu não entendo por que não. É por causa do jeito dela, ela é espontânea, ela é divertida. Deve aí, ser. Num programa que exige conversa, num programa que você precisa encontrar a pessoa... ela é mais extrovertida, é verdade. Entendeu? Ela acaba topando as coisas. Ela é mais extrovertida, entendeu? É verdade. E aí ele falou que chamou ela porque eles tinham combinado de comer o bendito do waffle. Ele não usou o termo bendito, mas era por isso, eles não tinham conseguido no dia seguinte. E aí ele lembrou, inclusive, ela que eles tinham feito a promessa que iam andar pela praia, dela segurando a baguete e o vinho. E ela falou que era verdade que eles iam fazer. E aí, E aí, enquanto eles estão lá comendo e tal, ele pergunta se ela quer ir fazer uma outra coisa, se ela quer continuar o passeio. E aí ela disse que não podia porque o Aru tinha convidado ela no dia anterior. Só que, na verdade, não foi o Aru que convidou. O Aru comentou, inclusive, que ele tinha perdido o timing dele, né? E ela que manda a cartinha pro Aru, convidando ele pra sair. Então a Mimi, ela tá plantando a semente ali e fica se fazendo de boba. Cara, assim, de novo, você tem um personagem que de uma forma ele carrega as narrativas. Isso é uma questão, assim, é natural do ser humano, é um carisma que ele tem, uma força de liderança. Então, assim, a pessoa acaba fazendo com que as coisas girem ao redor dela. E Mimi tem esse poder. Mas não só ela, né? Não só ela. Outras pessoas também. A gente vai falar ao longo do vídeo. E aí, o show fez uma cara de quem não gostou. Foi. Quando ele falou, inclusive, tô surpreso do Aru ter te convidado e tal, mas se ele te convidou, você tem que ir, realmente. Ela foi safadinha nessa hora contando essa mentira. Só que aí ela falou assim, tipo, não, ainda dá tempo da gente fazer compra, e se você quiser ir comigo. E aí ele topou e fazer a compra com ela, inclusive vai comprar uma pulseira para ela, e vai comprar uma pulseira igual para ele, eles vão bater pulseira com pulseira quando estiverem se despedindo, e aí nisso ela vai encontrar o Aru. O Aru, por sua vez, já tinha ficado todo bobo quando voltou lá no Maison e viu que tinha uma carta para ela, né? Mas ao mesmo tempo que ele ficou contente, ele ficou tenso. Num primeiro momento, eu achei que ele tivesse ficado tenso, porque ele ficou assim, gente, o show, a gente conversou aquele dia, isso, aquilo, outro. Só que, na verdade, o Aru ficou tenso porque ele é metódico demais. Então, eu acho que ele já ficou tenso pensando, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Caraca, como será? Que cara difícil, hein? Eu te falar. Ana Cláudia já tá condenando o Aru. Esse serve pra mim, não, isso aí. E aí, Porque meu marido é metódico, hein? Mas tu não é igual ao Aru, não. Você tá dizendo que seu marido é metódico por quê? Só porque ele tem anotado no bloco de notas do celular o nome de todos os personagens, o que aconteceu e a ordem. Para várias coisas. Então tá. Desde que eu conheci ele, falou pra mim, quando você me disser que você vai ao lugar fazer uma coisa, você vai fazer essa coisa, mais nada. Aí tipo assim, vou no shopping comprar um sapato. Não, porque eu sou seu dono, né? Aí, melhor isso daí, Ana Cláudia, parece que eu sou o seu dono. Aí você falava assim, não, tipo assim, mas por quê? Não, porque eu preciso me preparar mentalmente pra saber o que eu vou fazer. Onde que eu vou? Por que eu tô indo, entendeu? Ele mas não assim, pode mudar os planos. Não, ele melhorou muito nesse aspecto. Agora ele nem liga mais. Tipo assim, ele já é capaz de andar no shopping à toa. Ele não conseguia entender o conceito de vamos andar no shopping à toa pra ver as modas. Ele não conseguia entender esse tema. É tipo assim, qual é o meu objetivo? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Não, porque do jeito que tu falou antes, quem ouvir vai falar assim, Ana Cláudia, se precisar de ajuda, pisque 3 vezes. Não,
Mas é que você tinha muita ideia assim de qual é a minha missão. Ficou duas. Não, essa ideia que eu falava assim, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui? Aí ele falou assim, mas a gente não veio comprar isso? Por que você tá comprando aquilo? Não, o que me incomodava era que eu falava assim, vamos no shopping que eu preciso ver um sapato? Aí eu, beleza. Aí a gente chegava, tu passava na farmácia, tu viu uma blusa, tu via um doce, a última coisa que você fazia era um sapato. Já mas que me eu tô incomodava ali. isso, vamos resolver o sapato e depois resolve os outros troços. Não. Né? Tô no caminho, eu vou voltar aqui depois, sei lá. Quando a Mimi chega, o Aru não fica muito satisfeito porque viu que ela se divertiu bastante. E ele não gostou disso, né? E aí eles foram lanchar, ela ofereceu um pedaço do doce pra ele. Aí ela fez uma coisa que eu achei, nossa, que saidinho para um oriental. Porque ela ofereceu pra ele um doce justamente o lado que ela já tinha babado. Ela mordeu, babou, Não, se ela mordeu, babou. Mais ou menos, babou. Inclusive, os comentaristas vão comentar sobre isso. Ele fica assim, não, eu posso, não posso, que não sei o quê. Demora uma vida também para aceitar a bosta do doce. Faz um doce do caramba. E ele deu para ela uma caneta do Pequeno Príncipe. E ela ficou toda derretida, toda boba. Falou que ia usar para sempre a bendita da caneta do Pequeno Príncipe. Ou até a caneta acabar a tinta. Aquela caneta não é de botar. Será que ela não tem refil? Não, é tipo uma Bic, várias cores, né? Canetinha bem... E aí, como eles estão falando lá, conversando, ela fala que ela é aventureira, ele acaba chamando ela para pular de paraquedas. Verdade. Na semana seguinte. E ela topa. Mas por que tu vai dar essa semana toda? É por quê? Porque tá chovendo? É isso? E aí ele ficou todo bobo, porque quando ela foi adotar lá no... Porque nesse guia que eles ganham tem uma agenda para eles anotarem as coisas, né? E aí ele fica todo bobo porque ela usou a caneta, tá? Depois ele vai ficar mais bobo. Depois ele vai ficar fazendo cara de bobo. E aí é basicamente isso que teve antes do... Exactly. Lá que eles precisam se encontrar. Porque todo mundo recebeu a carta da produção para ir pro Maison às 5 horas da tarde. E aí o Yudai e o Kensuke, que passaram o dia todo juntos, foram os que chegaram primeiro, e aí depois chegaram justamente Toko e Namimi. Assim, os dois, principalmente o Kensuke, ficaram encantados. O Kensuke, então, ficou encantado, e a gente consegue entender depois que foi pela Namimi, que se ele pudesse, ele sentava no colo dela e passava o resto da noite ali. Da vida. O Atsushi chegou depois, a Maru chegou com a Kanaka, e aí, inclusive, eles comentaram lá sobre o azeite, que o Kensuke, né, acreditou a Kanaka, e aí a Kanaka também, eu achei que ela fosse dar mais importância para isso, mas a Kanaka também já vai botar o Kensuke para rodar já. Aí o Sho chegou e, por último, a Mimi e o Aru. E aí eles explicaram, então, né, eles leram lá na explicação que existiam 10 envelopes, 5 para os homens, 5 para as mulheres, e que esses envelopes, então, eram as cartas do desejo. E aí cada carta tinha um destino, diferente de onde eles estavam. Um dia. Peraí, meu amor. Um destino, já com o roteiro daquele dia, e 2 cartas tinham sempre o mesmo dia, né? Então, sempre teria 2 pessoas com roteiro para o mesmo dia. Um casal. Que acabava sendo um casal. A pessoa que pegasse a carta, todas iam receber a carta, né? Mas a partir do momento que a pessoa pegasse a carta, ela poderia convidar um outro participante do sexo oposto para, inclusive, eu queria ver se alguém escolhesse, por exemplo, queria ver se o Dai chamasse o Kensuke. Então, tão amiguinhos? Eu ia falar, não pode. Entendeu? Mas eu queria ver se isso acontecesse. Escreve aí nos comentários se vocês comentam lá na hora que só podia ser do sexo oposto, que isso eu não lembro. Ajuda a gente aí. E aí, a pessoa então escolheria uma outra para ir com ela nesse passeio, e quem fosse convidado não poderia negar. Inclusive, o pessoal, quando recebe a carta, fica, obrigado, que não sei o quê. Aí o outro agradece porque a pessoa aceitou, ela não podia dizer não, meu anjo. Então, tu agradecer, ela pode estar sendo educada. Como que é? Arigatou. Só que tem esse detalhe, né, que a gente comentou, que a Ana comentou primeiro, que é o seguinte.
Se você tem uma carta para o passeio para o 5º dia, por exemplo, você não pode convidar uma pessoa que a carta dela tem um passeio para o 5º dia também. Ou você troca o seu dia ou a pessoa que você quer convidar troca o dia dela com uma outra pessoa. Eu fiquei tentando entender por que disso, se era só uma questão de dinâmica, mas tem a ver também com a reserva dos troços, né? Sim! Porque, por exemplo, eles botaram lá o passeio de bicicleta. Se eles reservaram para aquele dia... Não daria para fazer as duas coisas simultâneas, por exemplo? Não só isso. Ele já pagou aquele dia. A produção já pagou aquele dia. Se a pessoa, vamos supor, por exemplo, que a pessoa que pegou a bicicleta aceita o convite da pessoa para o mesmo dia para fazer e não vai no vinhedo, ia ter parado lá a bicicleta, não ia fazer. Ia gerar menos cena. Gerar menos cena e, de repente, não ia conseguir agendar o passeio para outro dia. Então, era dinheiro perdido. Sim. Então... E aí, assim, aí outra coisa que é importante dizer, eles não podiam, você já falou que eles não podiam recusar, e uma coisa que eu achei interessante é que foi ao acaso essa escolha. Então, assim, de novo, essa brincadeira que eles adoram que era destino. 5 por hora agora, assim, quem separou os dias que impedia você de estar com, de repente, alguém que você gostasse, foi o destino. É uma coisa que eles adoram lá, entendeu? Então isso também deu uma outra dinâmica, deu até um draminha, porque a Toko queria ter ido com o Atsu... Como é? Yudai. Com Yudai, não. Mas tu já tá adiantando, né? Enfim, mas isso eu achei muito legal da parte do programa, assim. Eu acho a dinâmica de tudo muito bem pensado. Não, vou ser bem sincero, a gente não assistiu tudo, mas é um dos melhores realities que tem nos últimos tempos. De relacionamento, eu acho sem dúvida. Não, assim, não precisa de uma apelação para pegação. Também não é uma galera que tem uma dificuldade. Não é soltos em Nice. Não é uma galera que tem dificuldade de se comunicar, então também não fica travado, as coisas realmente fluem. A cidade é linda. Cara, eu nunca tive vontade de ir para Paris, né? Mas eu começo a desenvolver a vontade de ir para Nice. É verdade. Né? Coisa linda. Cidade linda. E aí... A única coisa que me deu nervoso foi aquelas pedras na praia. Mas quando a gente foi lá em... Portugal, Bariloche... Mas foi Bariloche, foi no Os dois tinham pedrinha Lisboa, que era água. pedra e não tinha areia. Nervoso. Né? E é isso. E aí, conversando nesse troço todo, a Mimi falou que tinha quem chamar, mas que estava na dúvida. Não, você tá falando de todo mundo na mesa? Isso. Então, aí detalhe, todo mundo chega, eles organizaram um jantar para eles lá no Maison Margot. Aí, todo mundo sentadinho lá, e eles fizeram de um jeito que eu achei engraçado, que não são mesas redondinhas, ficou parecido assim, grupinho de 5 aqui, grupinho de 5 aqui. Ficou meio assim, um pouquinho separado, sabe? E aí, todo mundo, então, pegou as cartas, leram mais ou menos como é que ia acontecer a dinâmica, eles entenderam a situação. Já que você tocou nesse assunto, né? O Aru estava na outra ponta em relação a Mimi, e ele... O que vocês acham de mudar um pouco a posição da galera? Vamos mudar de lugar! Aí a Tsuchi concordou, falou, você quer? Mas só se todo mundo quiser também. Acabou que mudou e o Aru continuou longe da Mimi. E aí, o Show vai perguntar... E o Show também sentou longe da Mimi. Mas agora ele sentou perto da... Depois, quando vai ter as cartas em si, eles estão sentados perto. Quando tem essa mudança, o Show fica perto da Mimi. E aí, inclusive, os dois estão conversando sobre a carta, cada um já pegou lá o seu. E aí o Show pergunta pra Mimi, e a Mimi fala que tá na dúvida, né? Que ela tinha quem chamar, mas tava na dúvida. O Show já pensou, tu vai ficar nesse rame-rame? Então é o seguinte, já sei quem eu quero chamar. Foi o primeiro! Uhum. Até porque ele já tinha dado uma conversada com a Kanaka antes disso tudo acontecer. Muitos ficaram nervosos e assim, inseguros e tímidos diante daquelas pessoas todas. Uhum. Outros não, conseguiram conversar com quem estava próximo, estabelecer um diálogo e tal. Até porque alguns já se conheciam, mas mesmo assim, o Show e a Kanaka não se conheceram na hora e já começaram a se dar bem. Porque eles falam sobre surf e tal, essas coisas. Sobre moda e tal. E aí, nessa brincadeira, o Show chega e fala. A Mimi, né, toda pensando, nossa! É comigo! Aí, Kanaka, você quer ir comigo? Aí a Mimi, Mimi tentou manter a pose, mas não conseguiu muito bem, né? Aí, o Aru
ficou só observando esse troço todo. A caneca aceitou. Ah, não, assim, bom, mas também não tem como negar, né? Mas ela... Então ela agradeceu, e aí, enfim. O Aru, eu vou voltar depois porque aconteceu outras coisas antes, mas vou falar logo aqui. Quando viu que a Mimi estava pegando a caneta do Pequeno Príncipe, ele já falou pro Atsushi. Falou, ó, a caneta que eu dei pra ela. Aí, ó. O nome de quem que ela vai escrever. A caneta que eu dei pra ela. E aí ele fica conversando o tempo todo com a... Peraí, gente, só um minuto. Com a Marro ou não? Não, tô vendo aqui o troço do Aru. Porque o Aru, ele vai ficar o tempo todo conversando com a Atsushi, falando com quem que a Mimi vai chamar. Aí ele comenta da caneta dela. Aí ele fala pro Atsushi que ia ficar muito sem graça se a Mimi não chamasse ele, porque ele tá todo bobo ali. E quem a Mimi chama? O Atsushi. Do nada, eu não esperava, não vi vindo. E aí, o Aru, ele só pega a carta e põe na frente do rosto, assim. Que ele fica, e ela não me chamou, eu tava cheio de esperança, e ele ainda chamou o cara que eu tava aqui praticamente me declarando pra ela. Ai, Jesus. E aí a Mimi e o Atsushi vão conversar, inclusive, e aí o Atsushi aceita o convite, agradece. Eu me esqueci de falar, porque todo mundo tem que convidar a pessoa no dia anterior até o dia anterior. Mas assim, não é anterior. Não é que tem até que. É porque a pessoa precisa chamar até o dia anterior, porque ela não tem como falar. Então... Eu tinha entendido tanto que todo mundo tá convidando no dia porque anterior. tá todo mundo aproveitando ao máximo para escolher. E a gente só viu também pode ser. A galera que ganhou o dia seguinte e o dia do dia seguinte, né? Pode ser. Então não existe essa regra que só pode chamar no dia anterior. Eu tinha entendido que havia. Não cheguei a entender isso, não. E aí, eles escolheram também assim logo porque o Sho e a Mimi ficaram com o mesmo dia. Por isso que eles já foram logo chamar. O destino nos separou. O destino nos separou e o Sho não fez o menor esforço para trocar. Porque antes o destino havia unido, porque eles foram o primeiro casal a se encontrar. Sho e Mimi? Foi, na Verdade, praia. Foram. Foi mesmo. Foi sim. Tá. O destino une, o destino separa. E aí deles foi isso. E aí a gente vem pro drama de Toko, né? Porque o que aconteceu? A Toko tava lá na dela. E aí a galera já, conforme eles foram pegando, eles foram falando qual era o dia de cada um. E aí a Toko chegou pra Namimi e falou, você já sabe de quem eu gosto, né? Aí a Namimi, de quem? Aí ela falou que era do Yudai. Porque eles tinham conversado sobre doce, rapidamente, mas ela já gamou ali. Na verdade ela tinha gamado antes, a conversa do doce foi o principal. Só que ele é alto. O quê? Só que ele é alto. E aí a Toko comenta que eles tinham acabado pegando o mesmo dia, e aí nisso a Toko já estava quase chorando. Que é muito engraçado também. A Toko, tudo ela já faz cara de show, já faz cara de drama, e tu vê que é natural, não é ela fazendo tipo. Ela realmente sofrendo por causa daquilo. Aí a Namimi sugeriu, né, dela trocar com a Mimi. Porque a Mimi queria, né, teoricamente, poderia então com o show no outro dia. E aí a Toko resolveu chamar a Mimi pra poder ir fazer a troca. Mas a Toko tava com medo porque ela achou que o Yudai não pareceu tão interessado nela assim, né? Mas ela tomou coragem e foi chamar a Mimi pra tocar. E a Mimi falou que o problema dela trocar é que o destino dela era Kane e que ela queria muito ir pra Kane. Até entendo, é sacanagem, mas até entendo. Eu também ia querer ir pra Kane. E ela tem essa conversa antes dela chamar o Atsushi, inclusive. E aí ela fala que ainda estava na dúvida. E aí ela sugere, inclusive, pra Toko, porque que ela não pede, ela não chama o Yudai pra sair. Se o Yudai... E aí durante a saída com o Yudai, eles falam sobre... Ela convida ele pela carta, ver o que vai fazer, essas coisas todas. Mas ela fala pra Toko que se ela conseguisse chamar o Yudai, ela trocava. E ela não trocou. Só que nesse rolo todo aí, a gente também não sabe aonde tem a edição e tal, essas coisas, que é sempre bom chamar a atenção no reality show, dá a confusão lá de Sho, Mimi, Aru e Atsushi.
E a Toko fica lá com a carta dela, que é o segundo dia, né? Na verdade, o segundo dia pós-mesa, vai ser o quinto dia, eu acho. Sim. E aí ela não tem o que fazer. Vai ficar este pequeno drama, mas tem uma coisa que a Mimi faz que eu achei muito bacana da parte dela. Porque o cara lá, o maître, ele aparece dizendo que tá na hora de fechar. E aí a Mimi fica assim pra Toko, vai lá, dá uma força, ela dá uma chama força. o Yudai pra conversar. Porque ela é mais descolada, mais descontraída. E aí ela dá uma força pra Toko, porque a Toko, cara, ela pegou isso bem também. Eu fiquei feliz pela Toko ter conseguido fazer. Porque eu fiquei com medo dela ser muito, muito travada e não ter conseguido fazer nada. E ela conseguiu se soltar. Mas ela quase não foi, tá, ela Mimi? Conseguiu. Vai lá falar com ele, vai lá falar com ele. O Yudai já tava indo embora. E ela vai lá falar com ele. Só que o que acontece? O Yudai esqueceu o guarda-chuva. E aí quando o Yudai volta, tá, Mimi? Vai falar com ele, vai falar com ele. E aí a Toko cria coragem e chama ele pra... Gostei que ele aceitou na hora, nem pensou. Quer sair comigo amanhã? Quero. E aí ele acaba aceitando. Eu tô aqui pra isso. Ficou sem o guarda-chuva lá. Eu tô aqui pra isso, meu bem. Perdeu o guarda-chuva porque alguém levou o guarda-chuva dele. Imagina os cariocas. Jesus amado. Não, se é um carioca já fala, não, quer sair agora? Quer continuar a noite? E aí, tu duvida de um carioca meter? Claro. Ele fala, não, se quiser a gente já sai agora. Tô sem sono, se você não estiver cansada também, a gente aproveita para procurar alguma coisa pra fazer. Né? E aí, a Toko ficou toda contentezinha, o Yudai foi super educado com ela, inclusive. E vai cada um pro céu. Ele já perguntou que dia, que horas, vamos aonde? E aí... E ela não sabia nada, não tinha planejado nada. Não. E aí corta pra Mimi no quarto dela, escrevendo um bilhete no hotel dizendo que amanhã, no dia seguinte, ela iria se divertir, né, mas que tinha algo incomodando ela. E aí, então, Mimi e Atsushi vão pra Kane, tá? Tá chovendo quando eles se encontram lá na cidade, quando eles estão pra ir pegar o trem. Aí a Mimi, que é toda soltinha, já falou pra Atsushi, gostaria de ficar de braço dado, já que é um encontro, para eles poderem dividir o guarda-chuva. E aí eles chegam lá, vão para o museu do Festival de Cannes, depois eles vão para o mercado, vai acontecer lá uma situação deles estarem sentados, como o tempo está um pouco nublado ainda, ela começa a sentir frio, ele dá o casaco dela para ela, o que inclusive é um marco, né? Toda vez que alguém dá o casaco para o outro num reality, a galera já fica toda encantada. Ela pergunta para ele se ele tinha problema em sair com garotas mais novas, porque ele era o mais velho, um dos mais velhos, né? E ela era a mais nova. E ele falou que não e perguntou para ela se ela tinha problema. Que ele preferia. Não. Ele fala que não tinha problema. Quem fala que gosta é ela, porque ele pergunta se ela tem problema em sair com homem mais velho e ela fala que não. Quanto mais velho, melhor. Vinho. Estão andando pela cidade, Pararatibum, conhecendo lá os troços, eles param no final da tarde num restaurante lá à beira-mar. Mais uma vez ela estava com frio, porque ela já tinha devolvido o casaco para ele. Põe casaco de novo, tira casaco, põe casaco, bota casaco. Exatamente. E aí ela perguntou pra ele o que faz ele perceber que ele amava alguém. Uma pergunta muito delicada, mas enfim. E aí ele falou que como estava sem celular, né, se ele sentir... E aí ele fica mexendo muito no celular de noite. Como ele não está fazendo isso durante o programa, ele fala que acredita que vai ser a pessoa que ele vai ficar pensando antes de dormir. Que se isso acontecer, ele vai perceber que está apaixonado por aquela pessoa. Coisa linda. E aí ele falou que acha que sim, e ela comenta com ele que, ele comenta com ela que ela foi das pessoas a que ele mais gostou e tal, e combinaram de sair outra vez. Verdade. E fica nisso. Só que assim, eles combinaram e não marcaram data. Até que ela percebe que no cartão postal que eles compraram lá numa das idas que eles tiveram, ele vai deixar um bilhete para ela, inclusive, nesse cartão postal. Ele agradece o dia, que foi o melhor dia que ele teve, que esperava conhecer ela melhor nos próximos dias. Ela vai perceber que tem uma data e um horário.
mas não tem um local. Né? E aí ela vai ficar meio na dúvida do que fazer, como resolver essa situação toda. E aí ela vai acabar comentando sobre isso com a Marro. Né? Num dia que elas acabam se encontrando, ela comenta com a Marro pergunta como foi esse encontro. Ela fala que se divertiu bastante. Isso já no dia seguinte, né? Porque ela foi buscar as cartas e aí ela viu que tinha lá uma carta do Sho que convidava ela para sair. Só que, ao mesmo tempo que ele escreveu que tinha uma carta para sair, ele depois escreveu uma carta dizendo para ela que não poderia mais sair. E assim, ele foi bem direto. Ele bota na carta: aqui a viagem no Brasil seria um troço assim do tipo... Seria feio. No Brasil seria feio. E aí ele diz para ela na segunda carta: a viagem é curta, então quero passar o tempo com outra pessoa, me desculpe. A gente já vai entender por que teve isso. Legítimo. Tá? E depois ela acabou achando um convite que o Haru tinha escrito para ela enquanto ela estava lá viajando. Nisso, a Mimi acaba encontrando a Marro, como a gente falou, lá no Maison, e falou que o passeio foi muito bom, que o Atsushi acabou querendo segurar a mão dela. Eu não lembro do Atsushi falar que queria segurar a mão dela, tá? Mas eu lembro que estavam de mãos dadas, eu lembro. Sim, mas eu não lembro de ter sido ele que pediu. Vou dar aqui uma interrogação, porque ela já falou lá pro outro que foi o Haru que convidou e foi ela. Então, a gente não sabe. É verdade, ela é perigosa. Né? E aí a Marro pergunta se eles combinaram de se encontrar outra vez, e a Mimi mostra então no cartão postal que tem a data e o horário, mas não tem o local. Entendi. Só que o que vai acontecer? A Marro, depois disso, vai lavar roupa numa lavanderia lá da cidade, e quem acaba chegando lá na lavanderia é justamente o Atsushi. E aí ela pergunta para Atsushi como foi o encontro, o que ele achou. A Marro tem uma maior energia de amiga da protagonista, né? Todo mundo quer conversar com ela e contar as coisas, mas ela, coitada, não tem essa coisa assim. Não achar ninguém, ela não tá com esse ímpeto de... Não, tá mas até começando a se esforçar um pouco, mas ela não tá muito na vibe do passeio. Mas ela é muito amiga de protagonista, E aí o Atsushi fala que foi divertido e tal, só que nisso quem aparece passando pela porta da lavanderia? Quem? Mimi. Adivinha aí, Mimi. Aí ela, o Atsushi, E aí ficam os três lá conversando. A Mimi... E eles estavam justamente falando dela. Ele estava contando detalhes lá de como é que foi o encontro e tal, blá blá blá. E aí quando ele tá falando dela, de como foi, ela chega. Não sei se ela chegou a ouvir, mas... Não, acho que ela não chega a escutar não, mas ele fala que foi divertido, que tinha gostado. Ele fala, inclusive, para ela que eles estavam conversando justamente disso. E aí, nessa brincadeira, enquanto eles estão lá conversando, a Mimi pergunta o que eles vão fazer, eles falam que não tinham planos ainda, ela chama os dois para irem jantar. Eu até achei que foi simpático da parte da Mimi, foi mesmo, porque a Mimi podia até enxotar a Marro. Verdade. Mas ela não, vou chamar a Marro para ir com a gente. Tá. E aí o jantar ficou meio estranho. Ficou. Porque como o Atsushi já passou um dia inteiro com a Mimi e não tinha conversado com a Marro ainda, e o Atsushi está claramente nessa vibe de querer conhecer todo mundo mesmo, apesar dele já começar a demonstrar que de repente o interesse dele seja realmente a Mimi, no jantar ele ficou fazendo várias perguntas para Marro e a Mimi só olhando assim, tipo, eu tô aqui, hein? E ele vai chegar, inclusive, e perguntar para Marro como que ela estava no programa. A Marro fala que ela não tinha conhecido todo mundo ainda, e aí ele sugere para ela, por que você não escreve uma carta, então, convidando alguém? E fala para ela, você pode escrever uma carta para mim, inclusive. Isso a Mimi já olha. Do tipo, o que está acontecendo aqui? E aí a Marro pergunta, né, para ele como está a situação dele, e ele fala que ia conhecer a Kanaka, porque não conversou com ela ainda. A Mimi quase levantou da mesa nesse momento, mas tentou manter a pose. E comentou, inclusive, a Marro perguntou por que ele não escrevia, então ele falou que ele não quer, porque ele quer que o destino haja realmente. Ele quer encontrar as pessoas por acaso. Magicamente. E aí ele, inclusive, pergunta para Marro, né, sobre a situação da carta dela, porque ela precisa entregar no dia seguinte, que o dela, no caso, aí já vai ser o 6º dia, né? Isso, por aí. Já tô perdido nos dias, gente, mas confia aqui, tá? Confia que no final dá tudo certo. E ela falou que era verdade, e aí eles estão meio que se despedindo. A Marro fala que vai pro hotel arrumar a mala dela, arrumar as coisas dela lá.
A Mimi fala que vai passear pela cidade. Certo. E fica esperando o Atsushi falar que vai com ela. Uhum. E o Atsushi fala que vai arrumar as coisas dele também. Uhum. Só que o que vai acontecer é que na hora que eles estão se despedindo, a Amaru vai para um lado, o Atsushi diz que vai para o outro, e a Mimi brinca dizendo que vai para o centro, então, para onde ninguém tinha ido. Mas, também porque ela não vai sair dando confiança assim direto para ele, ela acaba indo com o Atsushi na direção que o Atsushi está indo. Eles acabam indo para a praia, ficam andando juntos pela praia, param para tomar um café na praia. O Atsushi comenta, inclusive, né, que estava igual o dia anterior. E aí ela pergunta para ele sobre o cartão, com a data e com o horário. Uhum. E fala que não marcou local nenhum. Aí ele fala, não, vamos marcar então tal lugar. E aí ela pergunta para ele como que seria então se ele não tivesse se encontrado. Ele fala, eu quis que o acaso decidisse. Se a gente se encontrasse, é porque era para ser. E aí, nisso tudo, gente, vem intercalando várias cenas, tá? Eu tô tentando reunir, que nem a gente faz no casamento às cegas, geralmente reunir um casal, falar tudo deles e depois a gente vai complementando. Uhum. E aí nessa brincadeira, então, ela pergunta se podia ser mais cedo, porque ela tinha um outro compromisso, que ela já tinha aceitado, que era o compromisso com o Aru. Não é o compromisso do Aru. Já. E aí o Atsushi fala, na hora eu achei que o Atsushi tinha sido meio bobo, porque ele não quis mudar o horário. Ele fala, vai ficar complicado porque eu planejei e tal. Mas aí a gente até entende que, na verdade, é porque ele quer ir no zoológico com ela. E se ficasse mais tarde, corria o risco do zoológico fechar e eles não poderem aproveitar o passeio. Mas me dá pena que o Aru... eu já vou falar disso. Que o Aru... Peraí. E aí, ela fala então que vai tentar mudar o horário do outro, vai tentar adiar o horário do outro para poder encaixar. E aí ele fica no meio, eu não devo, mas gostaria de saber o que você vai fazer, por que disso, Por que não botou mais cedo, antes de 1h? O zoológico abre antes de 1h. Aí eu já não sei, não. Porque ele já está começando a disputar também, né? E aí ela fala então que vai tentar marcar mais tarde e ele pergunta que ele não consegue segurar e pergunta o que ela vai fazer. Ela fala que tem um encontro com o Aru então. E aí neste momento chega a dar uma peninha do Aru, porque o Aru passa o dia todo fazendo o trajeto do que ele quer fazer com... Cara, ele não interage com ninguém, ele só tá fazendo... o passeio, checando o passeio perfeito, o encontro perfeito, fazendo tudo sozinho, indo no restaurante, vendo se a comida é boa, ele provou a comida, aí já falou, essa que eu vou comer. Lá, e no cardápio, traduzindo o cardápio. Chega desenhando um mapa dos lugares que eles vão, pra onde que vai, pra onde que não vai. Ai, Jesus. Ele chega lá num ponto turístico, ele fala que não quer ver tudo, porque ele quer guardar pro dia seguinte, para ver a primeira vez com a Mimi. Só que assim, como a Mimi vai pedir para ser mais tarde, eu estou achando que não vai dar para fazer tudo o que ele quer fazer, não. Eu tenho certeza, vai marcar outro dia. Vai dar problema nisso daí, e aí a gente precisa acompanhar mais para frente, né? Enquanto isso, só para... Só tô achando que nessa hora alguém vai sofrer. Alguém? Né? Tem pelo menos uns 2,5 aí disputando a Mimi. Alguém vai sofrer. O que acontece? A Maru, né, só pra gente finalizar a Maru aqui também nessa brincadeira, a Maru tinha escrito uma carta convidando o Yudai. Então isso aí eu pelo menos tinha anotado aqui, que ela tinha escrito uma carta antes de encontrar a Mimi, essas coisas todas. E depois ela vai escrever, aparece de novo ela escrevendo a carta. Aí eu não sei se foi eu que escrevi errado antes, ou se ela realmente escreveu uma outra carta mais específica convidando ele para comer o doce, né? E aí, deles é isso. Vamos falar agora sobre o Kanaka, desculpa, ou não, a Kanaka e o Sho. Deixa eu só conferir uma coisa aqui antes, gente. 1 hora depois... Porque eles também, né, o Sho entregou a carta para Kanaka,
O lugar que eles vão, gente, é até um lugar muito bonitinho, mas eu não sei se todo mundo curtiria, não. Porque ia ficar vendo o castelo. Eles basicamente ficaram vendo o castelo, a vista era muito bonita. Achei bonito. E tal, mas foi isso. Se encontraram, ficaram vendo e... Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Foi só isso mesmo, gente. Tanto é que depois, quando eles estão jantando, ela entrega a carta dela pra ele. Tá falando do show da Kanaka? É. Cara, eu achei que, assim, eles fizeram muita coisa nesse dia. Eles andaram muito. Eles foram no... Mas pontos turísticos em si... Eles foram no shopping. Eles foram no castelo. Você já tá... Tô adiantando? Tá adiantando. Tu tá falando desse momento? Mas depois eles vão de novo. O shopping é nessa cidade? É. Então. Mas o shopping é depois que ela dá a carta. Sim. Então, mas ela não dá a carta logo cedo. Que ele leva ela pra comer o frango que ele queria que ela comesse com ele. Um risoto de frango. Sim, isso no dia seguinte. Isso. Porque eles acabam se encontrando no dia seguinte. Sim. Conversam. E aí eles, inclusive, ele, nesse meio termo, escreve uma carta lá pra Mimi, que é quando dá a confusão do convida e desconvida. E aí, quando eles estão almoçando, o Sho pergunta pra ela por que ela resolveu convidar ele pra ir. E aí ela fala que ela nunca fez snowboard e achava que seria divertido fazer snowboard com ele. E aí, do nada, Sho começa a falar com Kanaka sobre Mimi. Uhum. Porque ele começa a falar que acha que o Atsushi e o Aru gostam da Mimi, a Kanaka concorda, aí o Sho ainda fala, em vez de morrer o assunto, fala que é porque ela é incrível. Uhum. Aí a Kanaka já meio que sem tapa na língua pergunta por que ele acha que ela é incrível. Ele falou que é por causa que ele fala que justamente os dois mais velhos, o Aru e o Atsushi, estão interessados pela mais nova. Então assim, ele também não ficou, não sei se ele sacou e rapidamente mudou, mas também ele não ficou exaltando a Mimi na frente da Kanaka. E aí a Kanaka falava, talvez ela tenha estudado um livro de relacionamentos. A Kanaka solta uma dessa, assim. E aí ele chama ela para ir ver o pôr do sol, ela topa em ver o pôr do sol com ele, só que antes, eles estão almoçando nesse horário, né? E aí é quando eles vão no shopping comprar roupa para fazer o snowboard, vão até o observatório da cidade, muito bonito, inclusive. E aí, quando eles voltam, eles veem o pôr do sol. O pôr do sol. Linda vista, inclusive. E assim, foi o que a Ana falou, eles fizeram muitas coisas, mas nesses 2 dias, e a cidade que eles foram, muito bonita. Ana e eu que gostamos de ver castelo, a gente gosta. A gente achou bacana e tal, mas não sei se de repente ficou um pouco abaixo em relação à outra que foi até Cannes, ao outro lá que vai para um vinhedo, cozinhar, entendeu? Mas enfim. Não vai ser o pior de todos, porque vai ter um que vai ser andar de bicicleta. Se eu tivesse ganhado esse do andar de bicicleta, eu com certeza iria trocar, porque... eu andaria de bicicleta Cannes ali a missa inteira. Você... Eu ando de bicicleta demais, inclusive. Faz muito parte da minha vida. Quer continuar descrevendo qual os benefícios do ciclismo na sua vida? Ai, Jesus. Não? Não. E aí vamos lá então, né, pra... Hoje eu sonhei que eu andava de bicicleta. Hoje? Não, algum tempo atrás. Você já sonhou que eu andava de bicicleta? Acho que sim. E teve mais coisa da Marro aqui. Mas assim... Nada aqui. Foi Marro jantando com Aru. Nada importante. E muita conversinha que não vai mudar nada, tá? Que não vai chegar a lugar nenhum. Vai ser uma reviravolta muito grande. Se tiver alguma coisa ali. Verdade. A única coisa importante de dizer é que o Aru, isso a gente esqueceu de dizer, é que o Aru ficou esperando o Atsushi voltar do encontro com a Kanaka. E aí o Kanaka fala, cara, foi legal e você sabe que seria legal. O Kanaka não tem. Não, desculpa, o Atsushi fala pro Aru que foi legal e que ele sabe que
que não teria como não ser legal, e fica nisso. Ele fala, ó, só pra você eu vou dizer que ela falou que gosta de homens mais velhos de barba. Aí o Haru ficou todo animadão. Mal sabe ele que depois, no dia seguinte, ela vai encontrar de novo o Atsushi e vai querer mudar o horário do passeio dele, tá? Vamos falar aqui sobre... Eu tô tentando achar aqui a Toko e o Yudai. O dia do Toko e o Yudai. Tá aqui. O Yudai escreve uma carta para Namimi convidando ela para ir lanchar lá no final do dia. Vai encontrar a Toko. E aí nesse encontro... Gente, a Toko é muito fofinha nesse encontro. Ela é muito fofinha mesmo. Ela até dá uns exageros do tipo, ela fala pro Yudai que ele foi o primeiro garoto que ela chamou para sair, o que eu achava que não precisava ter feito, mas acho que foi uma maneira de estar demonstrando que realmente está interessado, né, nele, a importância daquele momento. E aí o passeio deles foi bem legal, e aí ela fala numa das partes que estava adorando o passeio, e perguntou para ele o que ele faria no 5º dia, e aí ele disse que quer ir com alguém que não tinha tempo de conversar ainda, lembrando que o 5º dia é o dia da carta dele e a carta dela, que precisaria ter a troca, né? E aí que ele tinha pensado em chamar a Namimi por causa disso. Quando ele fala isso, quase que a Toko derreteu, assim, eles estavam num banco daquele banco vazado, quase que ela escorreu pelo banco, tadinha. Tadinha. E aí ele perguntou para ela o que ela faria, e ela falou que estava decidindo ainda, mas que se não fosse no mesmo dia, ela chamaria ele. Aí ele, sério? Ela, sim, talvez... Aí ele fala, talvez... E ela fala, talvez seja o destino. E aí ela fala que nunca teve um encontro de verdade, e que tinha muita coisa que ela gostaria de fazer ainda. E aí ela disse que nunca foi tomar um café com um garoto, basicamente o que eles estavam fazendo naquele momento. E ele falou que era a primeira vez dela então, aí ela, sim, ele, que legal. E aí ela comentou que gosta de fazer esportes, ele perguntou se podia sugerir algo para ela. Aí ela falou que sim. Aí eu já até pensei, lá vai ele sugerir algo para ela fazer, não vai sacar que ela que quer fazer com ele e tal. Mas ele acaba convidando ela para eles irem fazer parapente. Eu achei muito legal. Não, ele foi muito simpático. Eu não faria, legal. Mas eu achei muito legal. E aí ela gosta da ideia do parapente e ela sugere de tentar trocar a carta. E aí ele perguntou, mas será que você tem alguém que poderia trocar? Eu falei, de repente a Marro. De repente a Marro poderia trocar. Aí ele lembra que que ele tinha esbarrado na Marro e fala que achava onde ela poderia estar. E aí eles vão atrás de onde a Marro poderia estar. Nisso daqui, eu fiquei pensando, gente... Tá dando chance, né? Então, ele tá querendo também. Né? Eu também achei. Pensei a mesma coisa. Se ele vai fazer esse esforço de ir com ela, se ele já falou onde acha que a Marro pode estar e tal... Mas aí, nesse sentido, quando ele dá a resposta pro amigo lá na conversa que ele tá confuso ainda, eu pensando nisso, realmente ele pode estar. Mas daqui a pouco a gente fala disso, né? Só que eles acabam não encontrando a Marro, né? Eles têm um desencontro lá, e ela fala então que vai acabar chamando o Kensuke, porque quer conhecer ele. E aí ela até conversa com ele, que fala que o fato de eles terem passado o dia juntos pode ter sido um empecilho. Aí o Dai fala, tipo assim, mas você não gostou de passar o dia? Aí ela fala que mesmo assim ela queria ter passado aquele dia com ele, e já que eles não iam poder ter o 5º dia, e já deixaram marcado o encontro para o 6º dia. Ou seja, tá tudo caminhando, né, vai dar tudo certo. E aí ele acompanha ela até o hotel para encontrar o Kensuke, para ela convidar ele. Dela. Só que ela não vai encontrar o Kensuke, porque o Kensuke está com Namimi, e já falamos disso, tá? Ela resolve esperar lá na porta do hotel o Kensuke chegar, e o Yudai vai tomar o rumo dele, vai escrever lá uma carta para... Acho que foi isso que ele foi fazer, ele foi lá escrever uma outra carta. E aí o Yudai, inclusive, empresta o casaco dele pra Toko não ficar com frio. Na verdade, ele sai correndo pelas ruas.
Quando o Kensuke chega... Ele tinha marcado encontro com ela no final do dia, não tinha? Era. Quando ela chegasse. Ele falou que ia ficar esperando ela. Não, esse daí foi o Kensuke. Mas ele marcou o encontro com a Nanami às 8. E aí, quando o Kensuke chega, ela entrega a carta pro Kensuke. O Kensuke agradece. E aí ele até comenta que falou que ela fosse entregar pro Yudai. E ela fala que a carta dele era pro mesmo dia. E ela pede para ele entregar o casaco pro Yudai, tá? O que é melhor? A gente ir para esse encontro que teve da Nanami com o Kensuke ou já vai direto pro encontro da Toko com o Kensuke? Acaba logo com a Toko. Tá. Então vamos lá. 2 horas depois. No dia seguinte. Quando eles se encontram, eles já estão rindo, assim, se divertindo, mesmo antes de começar. Porque a Toko é toda tímida, toda meiguinha, e o Kensuke, ele é meio crianção. Então tudo ele acha muito divertido, tudo mesmo de que me irrita um pouco, inclusive, devo admitir. E aí, eles vão para Saint-Gené, que é onde tem umas vinícolas, e aí eles param nessa vinícola, o enólogo de lá explica para eles algumas coisas sobre o vinho, eles provam os vinhos de lá, e aí até curioso, porque o enólogo não fala inglês, então a outra mulher que trabalha lá... Era a esposa dele? Ele fala que ela é... Não diz o nome dela, fala que ela é a esposa do enólogo. Então a esposa dela muito curioso isso. Vai traduzindo, que ele está falando em francês para eles em inglês, e depois que eles provam, uma chefe ensina eles a fazerem uma torta de cebola. É basicamente uma torta de cebola, mas tem um nome específico lá. De cebola e que é muito tradicional na região. Foi um passeio bacana, porque para quem gosta de... Não é o meu caso, mas para quem gosta de vinho, provaram um vinho, aí beberam um vinho que harmonizava com a comida que eles fizeram junto da chefe. A chefe até fala, agora vocês já podem fazer para a família de vocês quando estiverem no Japão e tal. E aí a Toko vai falar pro Kensuke que ele foi que ele era diferente do que ela imaginava e que o passeio estava sendo muito legal, que ela estava se divertindo bastante. E aí ele fala que assim, uma cara de dúvida, né? Ela fala que ele foi mais cavaleiro e foi muito gentil. Aí eu, se sou o Kensuke, já fala, tu acha o quê? Que eu era um ogro? Era isso, mas talvez a Toko não entendesse. Mas, talvez ela tenha sentido muita vontade com ele, e ela não esperava isso, porque ela é bem tímida, bem na dela. E eu achei que ela interagiu muito bem na situação, com estranhos e com o próprio... Então ela estava muito relaxada. Eu achei que ela estava bem com a guarda baixa, sabe? Sim. Então ela estava muito mais, assim, aberta do que ela estava nos outros dias. Assim, isso é uma coisa que esse reality show... Que o reality show brasileiro tem uma pegada parecida com eles também, mas num âmbito diferente. Porque reality show brasileiro, a galera sai se pegando, sai se beijando, e aí tu descobre que na verdade tá afim de uma outra pessoa. Esse daqui... A galera também está se sentindo muito confortável nos encontros que está tendo, nos passeios. Ser bem sincero, gente, o único encontro assim que tu via claramente que não tinha clima nenhum foi do Haru com a Maru. Todos os outros, os encontros se desenvolveram e tu percebia que tinha chance de acontecer algo ali. Florescer um amor. Só o Haru com a Maru, que não, e não estou dizendo que foi um encontro ruim o deles, mas era claramente um encontro que foi um encontro agradável. Mas que, né, vamos aguardar. Não sei se de repente eu tô me embolando aqui, esqueci de alguma carta da Maru pro Haru, mas não lembro. E aí a Toko fala pro Kensuke também que ela nunca tinha namorado, que tinha coisas que ela queria fazer ainda. E aí ele brincou sobre a altura dele e a altura dela, e aí ela falou que gosta do Yudai. Que eu não entendi pra que ela falou... Ah, não, desculpa. Ele fala que gosta do Yudai como um amigo, né? Eu já pensei, pra que tá falando o nome do Yudai, que é justamente o cara que ela gosta, que não pôde ir pro passeio com ela, esquece isso daí. E aí, ela fala que tinha até se interessado, aí ela fala, não entendi muito bem se é sido no próprio Kensuke, eu acho que foi, que ela tinha acabado se interessado no Kensuke quando viu, que ela era meio intuitiva e tal. Não, desculpa. Tinha se interessado pelo Yudai, mas que ela queria conhecer o Kensuke, né? Por isso que acabou convidando ele,
e que estava gostando do encontro, que estava achando difícil porque ele era encantador e fazia com que as coisas ficassem difíceis para ela. E aí ele agradece a sinceridade dela falar, né, dos sentimentos que ela tinha pelo Yudai e tal, e que resolve que queria ser sincero com ela e fala que vai entregar a carta para Namimi, do tipo assim, ó, tá sendo legal isso daqui, mas eu quero ir pro encontro mesmo com a Namimi. E aí ela disse, então vou ser mais sincera ainda. Virou o show da sinceridade isso daqui. E falou que ela e o Yudai já tinham combinado de se encontrar no dia seguinte. Do tipo, tô nem ligando, entendeu? Tô afim tipo mesmo assim, do teu amigo. Tá sendo muito divertido aqui. Mas... Kenzuki concordou, falou, tá sendo muito bom, mas eu vou chamar a Namimi. E ela fala, então... Eu acho legal que assim, de novo, eles estão ali pra se apaixonar, conhecer alguém. E, de certa forma, se ele já tá meio tendente pra alguém, é melhor do que ficar igual a outra lá do lado dos outros desesperados, que ficou se apaixonando todo dia por alguém. Ela, nesse programa, teria 1000 paixões. Verdade. Cian, nossa senhora. Peraí. Teria 5 paixões. O troço saiu do lugar aqui. E aí ela fala pra ele justamente isso, ó, tá, mas você tá afim de encontrar outra? Tá, não acho também que eu tô gamado aqui não, porque eu tenho meu encontro de amanhã, tá? E, cadê, gente? Tô só aqui pro tempo passar rápido e eu poder amanhã encontrar o meu amorzinho. Basicamente isso. E aí mas que ela acha que o Yudai não tava tão afim dela assim, que ela já tava vendo que ia acabar se magoando. Ela falou isso mesmo. Aí eu fiquei com peninha dela. Aí o Kenzuki até tenta ser simpático e falar, mas de repente ele só não te chamou pro encontro porque era no mesmo dia, né? E aí se fosse um dia diferente ele te chamava. Aí ela fala, mas ele podia ter tentado trocar a carta dele, né? Ela fala, podia ter tentado trocar contigo quando te encontrou. E ele não tentou. Aí o Kenzuki fala, a gente se encontrou. Na verdade, ela não sabia que eles tinham se encontrado. O Kenzuki que fala, a gente se encontrou e ele não tentou. Ele podia ter tentado. Ela disse que tinha ido encontrar o amor no programa. Aí o Kenzuki fala, nossa, que legal. E acaba o encontro deles. Vamos voltar no tempo. Porque Namimi e Kenzuki vão passear, vão se encontrar lá no dia, antes de ter tido esse encontro. E aí, quando eles se encontram, vale lembrar que eles acabaram se encontrando porque a Namimi escreve uma carta convidando ele sem conhecê-lo. E ela fala pro Kenzuki que ela acabou convidando ele porque a caixa dele estava do lado da caixa dela. E estava bem no meio, não foi isso que ela falou? Acho que sim. Uma coisa assim, eu lembrei, mas ela falou que estava do lado dele. O Kenzuki, que já estava todo gamado nela desde o dia lá que todo mundo se viu na Maison, ele fala, que sorte a minha, que nem a Ana falou mesmo, todo animadão. E aí, a Namimi fala pra ele que ela até gostou, porque no jantar ela achou ele o mais simpático. E ele fala pra ela que ele também já queria chamar ela pra sair depois do... Já tinha se interessado em chamar ela pra sair depois do jantar, porque ele também tinha achado ela mais simpática. E aí ela falou que a data dela é o 8º dia, e que o dele é o 6º, que ia esquiar, e ela falou, nossa, que legal. Eu sou de Niigata. Alguma coisa assim. Que, pelo visto, é um lugar frio. E aí, depois que tá acabando o lanche e o almoço deles lá, ele pergunta pra ela se ela queria fazer algo depois e chama ela pra acompanhar ele pelos pontos turísticos da cidade e ela aceitou. Acabou que eles passaram um dia todo juntos nessa brincadeira toda. Tá? Até por isso, quando a Toko vai tentar encontrar com ele lá no hotel, ele demora uma vida pra chegar, porque ele tá nesse encontro com a Toko. Com a Namimi. Com a Namimi, desculpa. E aí eles continuaram falando sobre a vida deles, eles falaram que ele basicamente falou que a casa dele é pequena, e aí da diferença de onde eles estão, ali na beira de Nice, na beira do mar de Nice, comendo, e conversando, tudo amplo e tal. Tudo grandão. E aí eles voltam pra Maison já no final do dia, e aí fica, será que tem alguma carta pra mim? Será que não tem? Você vai me mostrar? Não vai? Eles resolvem não contar. Né? Lá dentro,
ela acaba encontrando o Yudai, porque ela entra primeiro. E aí o Yudai agradece a ela, porque ela tinha escrito também uma carta pro Yudai. Não, desculpa, o Yudai agradece a ela, só que aí ele acha que ela já aceitou o convite dele, que ela estava indo lá para aceitar o convite dele e se encontrarem de noite, aquele convite que a gente falou lá no início, que era de noite, né? Só que ela não entende. Aí que o Yudai entende que ela não chegou ali porque ela tinha aceitado o convite dele. Ela chegou ali porque ela foi pegar as cartas, ela não tinha nem visto ainda o convite dele. E aí, depois ele acaba entregando o convite para ele ir para a viagem. Né? Ela fica toda contente. Ele fica também muito aliviado de ter conseguido convidá-la. Ele fica super feliz e aliviado ao mesmo tempo. E eu não entendi também por que o Yudai, porque depois quando o Yudai sai, ele encontra o Kensuke lá fora também. Eu não sei porque o Yudai já não fala assim pro Kensuke: Kensuke, a Toko tá te esperando lá para poder te entregar os troços. O Yudai simplesmente foi embora. Práticos. E aí, quando eles estão se despedindo, o Kensuke pergunta pra Yudai o que ela vai fazer no dia seguinte. Aí o Yudai fala, né? Eles tinham combinado de não contarem, mas ele fala: ó, acabei de ser convidado para viajar. E aí ele fala: então tá. Legal. Mas eu vou te esperar amanhã aqui no Maison. Aí ela fala: mas eu não sei que horas eu vou voltar, eu não posso combinar horário contigo. Ele: não tem problema, eu vou ficar aqui te esperando. Vou passar a noite. A hora que você voltar, eu vou te esperar. Tanto é que o encontro lá do Kensuke, quando ele acaba a viagem com a Tanaka, com a Toko, desculpa, ele vai lá pro Maison. Inclusive já vai cortar direto pro Maison quando acaba o encontro lá. Tem a conversa da Toko com o Kensuke e a cena seguinte já ele no Maison esperando. Sem perder tempo. E aí o encontro do Yudai com a Namimi, deixa eu só achar aqui, foi um encontro de andar de bicicleta pela orla lá, até chegar numa cidade. Quando parava, era até legal. Mas o problema é que enquanto está andando de bicicleta, e não dava para ficar andando um do lado do outro, porque eles dividiam a pista com o carro. Bicicletinha dele. Então assim, ficava um na frente, o outro atrás, para conversar um pouco difícil. E ficar gritando, né? Meio não é bem da casa da cultura deles, que é gritando, falando um pouco mais alto, né? Entendeu? E aí, quando eles param para almoçar, eles se divertem porque já não tem nada do cardápio. Falaram sobre a vida, a gente descobre que os dois cresceram sendo cuidados apenas pela mãe, porque os pais se separaram. O Yudai falou que acha que gosta do Kensuke, mas que eles poderiam acabar se tornando rivais. Por causa das pessoas que eles gostavam, e ele pergunta, e que era algo que ele não queria, e aí ele pergunta por que ela estava no programa, e ela disse que é porque nunca amou. Nossa. E ele diz para ela que ele queria poder viver um amor como era antigamente. Eles foram andar pela cidade, eles pararam nessa lojinha que vende bijuterias, assim, brincos, essas coisas. Ela fica encantada por um cordão, acaba não comprando, compra só um anel lá, e aí ela tá saindo da loja, ele fala que lembrou que tinha que comprar alguma coisa, que vê um troço lá que ele tinha esquecido dentro da loja, e ele compra algo escondido. Você que já está acostumado com esse tipo de programa, já sabe o que ele comprou. Mas enfim, o programa fez mistério. Eles chegam lá, vão ver o pôr do sol lindo realmente. Enquanto eles estão vendo o pôr do sol, ele entrega o colar que ela gostou para ela. Ela fala que o dia foi maravilhoso, se divertiu muito. Falta dizer que numa dessas compras ela compra 2 caixas de sabonete. É importante deixar isso registrado, né? E assim, parece que o encontro está maravilhoso, tá, gente? Parece que é isso daí. Deu ruim para Kensuke, Namimi vai ficar com o Yudai. Vai dar tudo certo. Deu ruim pra Toko. Deu ruim pra todo mundo ali. Só quer dizer, não teria dado... verdade, deu ruim pra Toko. Só que quando eles se despedem, cara, a Namimi vira e sai correndo num desespero que ela precisa encontrar quem? Kensuke, que tava lá no Maison esperando ela. Quando ela... E assim, gente, a cara dela de desespero correndo muito bonitinho. Bizarro, tá? Quando ela chega lá, o Kensuke tá lá,
E ele fica todo animado, ele fica todo divertido. Todo... Divertido não, gente. Ele se sente todo alegre. Animado. E a gente descobre que quando ele estava lá com a Toko, ele compra um vinhozinho, um azeite e dá para ela. E eu já pensando, caraca, o cara tá no encontro com uma, comprando presente para outra. Verdade. Só qual não é a nossa surpresa? Quando Namimi puxa. E a gente descobre que uma das caixas de sabonete que ela comprou era justamente para dar de presente para Kensuke, né? Eles vão ficar lá conversando. Ele falou que ia usar naquela noite. Ele falou que ia usar, enfim. Corta pro hotel. Desculpa, antes de cortar pro hotel, vai ter uma confusão aí do Yudai, porque ele não vai saber o que fazer, porque a Maru vai convidar ele para ir jantar, sendo que ele já tinha um encontro marcado com a Toko. Vai ficar esse mistério, tá? E aí, só para encerrar, né, quando o Yudai tá lá sentado tá lá parado na varanda do quarto do hotel dele, quem tá justamente em cima do quarto dele, Kensuke, que é enquanto fala, oh! E aí o Yudai, oh! Aí o Yudai pergunta se pode ir lá pro quarto deles, eles conversam, Kensuke fala que acha que o quarto do Yudai é maior, questiona por quê, achei uma sacanagem isso mesmo, inclusive. Um quarto diferente. Né? E aí o Yudai fala, realmente meu quarto é maior. E aí o Yudai fala que foi pro quarto do Kensuke estudar o oponente dele. E aí ele perguntou de quem que o Kensuke gosta, e ele falou que era da Namimi, e que ela inclusive era a única opção dele. E o Kensuke pergunta pro Yudai, e o Yudai fala que ele ainda estava escolhendo, que estava entre 3. É porque não é da cultura deles. Mas eu, se sou o Kensuke, eu já falo pro Yudai, Yudai, a Toko tá muito afim de você. Eu diria pra você, eu já acho que você tem uma inclinação aí, tem uma pessoa doidinha pra você. Acabei de encontrar ela tá na tua lista? Namimi me trouxe um presente. Eu já disse assim, você pode tirar uma da lista que já tá comigo. E aí, você fica com 2. Sendo que dessas 2, uma você tem que estar gamada em ti. Te ajudei, amigo. Tamo junto, somos irmãos aí. Vamos facilitar pra todo mundo aqui? Exatamente. E, assim, e aí todo mundo come. Que isso? Ninguém passa fome. Que isso, né, Cláudia? E aí ninguém ia passar fome. Porque o importante é divisão. Organizar direitinho, todo mundo come. E assim, não achem que a gente tá falando de um jeito frio. Né, do tipo assim, caraca. É isso. Se o Yudai realmente se o Yudai tiver realmente chegar à conclusão de que quem ele tá afim é a Namimi, aí é outro papo. É verdade. Mas ele falou que tá na dúvida de 3 ainda. É mesmo. Então, né, pô, meu amigo, eu sei que eu quero a Namimi, tu ainda tá na dúvida? Dá uma avaliada nas outras. Vai lá passear com a Toko, que tu já tem um encontro amanhã. Essa terceira, que eu não sei quem é. Vai conversar, né? Que a gente não vira rival. Acho que é isso, né? É isso. Se você chegou até aqui sem se inscrever nesse canal maravilhoso, meu Deus, você tá esperando o quê? Aperta inscreva-se, toca canal maravilhoso é uma falta de humildade, né? E eu não tenho erro, não. Pra receber notificações de vídeos novos, deixa teu joinha, comenta, compartilha. A gente tá indo rumo aos 3.000 inscritos. E vem novidade aí pro canal em breve. Não sei quando esse vídeo tá saindo. É muito possível que esse vídeo esteja saindo no sábado de manhã. Então, se você veio pra cá sedento, achando que ia assistir Casamento às Cegas, fica tranquilo. Calma, vai chegar. Vai ter o vídeo do Casamento às Cegas também. É que as semanas de aula estão se aproximando e, como a gente já comentou para vocês num vídeo anterior, o recesso vai acabando, o nosso tempo vai ficando... E o nosso trabalho vai aumentando nesse período também. Então, se o recesso está acabando, né? Então, mas a gente não vai deixar de fazer os conteúdos, pode ser que atrase um pouco, pode ser que mude o dia de um de outro, mas os conteúdos vão sair. Exatamente. A gente continua acompanhando o Casamento às Cegas e Amor Offline. E o que mais vier por aí. Valeu, até a próxima.